Boa noite, meus irmãos. Bom dia, bom dia. Ninguém respondeu, viu? Pode sentar, querido. Senta. Acharam que eu tinha errado, né? Muito bom a gente estar aqui. Eu gosto muito dessa música. Quem se lembra, a última vez que eu preguei aqui, foi tocada essa música. E eu gosto muito dela. E hoje eu nem pedi. Glória a Deus. Quem está feliz? Iniciando um novo ano. Iniciando um novo ano na casa de Deus com os nossos irmãos. Isso é muito legal. E eu queria também agradecer aqueles que estão assistindo a gente pela internet. Eu já sei que a gente não está com os pastores aqui, mas eles estão tudo ali, ó. Estão tudo acompanhando a gente. Então, a Mari também já mandou até foto no grupo aí. Glória a Deus pela vida de vocês também que estão acompanhando aí pela internet. E eu queria realmente que você tivesse com o coração bem aberto para aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã. E a gente vai ler um salmo que talvez você já tenha lido pelo menos aí uma vez na vida. Dificilmente você não passou por esse salmo e não leu. Que é o salmo de número 90. Vamos abrir lá? Salmo 90. A gente não vai ler todo ele, só alguns versículos. E eu queria que você acompanhasse. Está sendo projetado aqui também. Salmo 90 diz, oração de Moisés, homem de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas da torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Até aqui. Depois eu queria desafiar você a ler esse salmo inteiro, até o verso 17, que ele é bem interessante. Contextualizando um pouquinho a respeito desse salmo, esse salmo aqui ele é uma oração de Moisés. E estudiosos acreditam que esse salmo ele tenha sido escrito pouco antes do povo entrar na Terra Prometida, atravessar o Rio Jordão e conquistar a Terra Prometida. Só que existia um castigo de Deus sobre o povo. E o castigo era que ninguém entraria na Terra Prometida. Ninguém daqueles que saíram do Egito, eles entrariam na Terra Prometida. Por causa da iniquidade do povo, por causa da rebeldia do povo, Deus tinha tirado eles, com Moisés, tinha tirado eles lá do Egito, eles tinham caminhado, mas o que o povo fez? O povo foi rebelde, eles criaram um bezerro para adorar, eles não confiavam no cuidado de Deus. Imagina se você ler lá no Êxodo e ver tudo aquilo que Deus fez, né? Imagina, abriu o mar, passa todo mundo, depois que passou todo mundo, fecha o mar, mata todo o exército que estava atrás deles, o povo estava com fome, Deus deu o maná. Aí eles queriam comer carne, Deus deu as codornas para eles comer, e ainda assim eles permaneciam
rebeldes, e eles ficavam desejando voltar para o Egito. Eles falavam, não, antes a gente tivesse ficado lá. E toda essa rebeldia e todo esse comportamento do povo trouxe ira ao coração de Deus. E a gente vê isso lá em Números. Depois você pode ler lá Números 14, a partir do verso 20, você vai ler a ira do Senhor sobre esse povo. E fala, ó, todo mundo aí, de 20 anos para cima, vai tudo morrer no deserto. Não tem salvação. Vai morrer no deserto. Vocês não vão conquistar a terra que eu prometi aos pais de vocês lá atrás. Vão morrer no deserto. Os únicos dessa geração que entraram foram Josué e Calebe. 2 que foram espiar a terra e voltaram trazendo, vamos lá, é bom, o negócio lá é bom. Lembra os outros que reclamaram? Falaram, não, tem gigante, tem isso, tem aquilo. Os únicos dessa geração que não morreram no deserto e entraram na terra prometida foram Josué e Calebe. Então, abaixo dos 20 anos ali, os mais novinhos, todos esses entraram, né? Mas os pais desse povo que saiu lá do Egito, eles não entraram. Então, acredita-se que esse texto, essa oração, tenha sido um pouco antes de acontecer tudo isso, né? Antes eles cruzarem o mar e conquistarem a terra prometida. E a gente vê que Moisés, ele reclamava muito a Deus por causa do povo, né? O nosso missionário Romildo pregou na pregação dele, falou um pouquinho disso também, né? De Moisés falando a Deus, ó esse povo aqui, ó o teu povo. E essa é mais uma oração que Moisés, eu acho que era a última cartada, né? Que ele chega, a Deus, por favor, libera aí, né? Libera aí, deixa o povo entrar. E a oração dele, e ele clama, e ele fala da grandeza de Deus, Senhor, ele volta a fazer o Senhor lembrar, né, como se Deus tivesse esquecido, ele faz Deus lembrar, olha, o Senhor é grande, antes de todas as coisas acontecerem, o Senhor é de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Enfim, essa é a oração de Moisés. Mas o que me chama a atenção nesse texto, nessa oração, e pensando um pouquinho a respeito do povo, é que Deus ele estava presente junto àquele povo, porém, ele não fazia parte do tempo desse povo. Tenta entender. Ele não fazia parte. O povo clamava a Deus quando o negócio estava apertando, quando o estômago roncou, quando estava difícil, aí eles clamavam, Moisés, vai para Deus e fala, pede socorro, e o povo sempre ia quando o negócio apertava. Eles não eram agradecidos. Você não vê eles fazendo uma celebração, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, porque Deus tem levantado, tem nos dado segurança, tem nos protegido. Não. Eles sempre se voltam para Deus quando a coisa apertava. Deus estava, mas não estava. E nos nossos dias, e hoje em dia, será que Deus ele tem feito parte do meu tempo? Será que no teu tempo, Deus tem feito parte? O tema dessa mensagem de hoje é justamente esse. No meu tempo, Jesus tem tempo? No teu dia a dia, Jesus ele faz parte do teu dia a dia? Será que a gente tem buscado a Deus, não simplesmente quando as coisas apertam, mas quando está tudo bem? Será que quando você faz projetos, e a gente está iniciando um novo ano, né? A gente tem mais 360 dias, né? Porque 5 já foi. A gente tem mais 360 dias pela frente aí. Será que nos teus projetos para esse ano, Jesus está no meio? Será que em janeiro de 2019, quando você estava projetando o teu ano, e agora você chega e olha para trás, enquanto do teu ano, Jesus fez parte. Enquanto daquilo que você viveu no ano passado, Jesus fez parte. Muitos de nós, a gente não sabe lidar com o tempo. E a gente vive num mundo tão conturbado e tão corrido que a gente se esquece de Deus. A gente se esquece que nós não somos daqui. Eu acho que a grande falha dos cristãos hoje
é se esquecer que a gente está aqui de passagem. Você não pertence a esse mundo, você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. E por não pertencer a ele, você precisa entender que você não precisa se apegar às coisas deste mundo. Eu não estou falando que você não tem que ter amor pelas coisas que tem aqui. Não estou falando isso, que você não tem que ter coisas aqui, que você não tem que ter imóvel, casa, carro. Não estou dizendo isso. Você pode ter. Porém, o teu coração não pode estar nisso. Porque quando o nosso coração está nisso, a gente esquece de colocar Deus nesse lugar. A gente esquece de colocar Deus, porque se a gente colocar Deus, Ele vai mostrar que essas coisas são irrelevantes. São importantes, mas elas são irrelevantes. E a gente precisa entender que Deus ele precisa fazer parte do nosso tempo. Vou dar um exemplo para você. Suponhamos que você é mandado hoje, tá, para um país muito distante, só você. Um país distante, e nesse país você não conhece a língua, você não fala o idioma, você não conhece nada dessa cultura. É um país totalmente desconhecido, mas por algum motivo você é mandado para esse país e você vai viver nesse país a partir de hoje, ok? Só que daí você sabe que o Cris é o único que conhece esse país. Tá? Vou pegar o Cris de exemplo aqui. O Cris é o único, ele conhece tudo a respeito desse país. Sabe como é que vive, sabe quais são os costumes, conhece a língua, conhece tudo a respeito desse país. Ele é a única pessoa que conhece a respeito desse lugar. E você já está lá. Com que frequência você ia telefonar para o Cris? Toda hora. Com que frequência você ia falar com ele pelo WhatsApp ali? Não, mas ele está aqui. Ele está aqui. Você foi. Você está lá. Ele é o único que conhece. Você ia falar direto com ele. Você ia grudar no telefone. Se possível, você ia ficar 24 horas com ele. E agora, Cris, o que eu faço? E aí, como é que eu tenho que falar aqui? Eu estou nessa situação. E agora? É exatamente como a gente deve viver nesse mundo. Exatamente. Você não pertence a ele, você está aqui. E o único que sabe como a gente pode viver nesse mundo é Deus. Ele é o único. E você precisa estar em contato com ele. Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou para lá ou vou para cá? Eu faço isso ou faço aquilo? Deus, o que é que o Senhor quer de mim? É o mesmo exemplo. A gente precisa estar nessa relação com Deus e saber que Ele é quem vai me direcionar. O problema é que a gente não vive isso. A gente faz as coisas e daí fala, Deus, vai abençoando. É como você falar assim, Deus, vem atrás de mim. Eu vou realizando, eu vou conquistando, eu vou fazendo e o Senhor vai abençoando aí atrás. É assim que a gente age. Sabe o que isso significa? Que a gente está apegado às coisas daqui. Que as nossas raízes estão aqui. E a gente precisa entender que a gente tem que saber a viver. E como que você pretende viver nesse novo ano, 2020? Como que você pretende viver nessa nova fase, 2020? Eu postei outro dia, falando virada de década, já me corrigiram, né, Romildo? Não é virada de década é só no ano que vem. Mas virou. E aí? O que você vai viver agora nessa nova fase? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fez até agora? Ou você vai se posicionar e falar assim, não, eu preciso melhorar. Eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida que não foi legal nesse ano que passou. A gente precisa aprender a viver sem murmurar e incluir Deus na nossa agenda. E você vai entender o que é esse incluir Deus na nossa agenda. A gente precisa viver para glorificar a Deus. Em Romanos 11:36 diz,
porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Tudo que você faz, tudo aquilo que você vai empreender, tudo aquilo precisa ter Deus, porque é para Ele, a glória precisa ser dada a Ele. E se você não coloca Deus na tua agenda, você vai agir, você vai fazer baseado naquilo que você deseja, baseado naquilo que você acha certo, baseado naquilo que você entende como corretinho. E Deus vai estar à margem, Ele vai estar ali, esperando, né? Quando que eu vou estar entrando? Será que Ele vai me buscar quando os projetos dele não der certo? Será que quando o negócio apertar, e na agenda dele, no projeto dele, quando a coisa ficar difícil, será que nessa hora Ele vai me buscar? É assim que a gente trata Deus, é assim que a gente vem vivendo e se relacionando com Deus. A gente primeiro precisa buscar uma renovação da nossa mente. A gente precisa mudar aqui dentro e entender que Deus, Ele quer você por inteiro. Ele quer a sua agenda inteira. E as pessoas meio que assustam quando falam assim, não, mas como assim? Colocar Deus na minha agenda, quer dizer que eu vou ter que viver na igreja? Será que eu vou ter que viver fazendo coisas para Deus? Será que eu... Não. A gente precisa valorizar muito mais o nosso tempo com Deus. Quanto tempo você ora por dia? O seu tempo devocional, quanto tempo leva? Quem aqui acha, vamos ver, agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui acha que o seu tempo devocional por semana, tá? Não é por dia não, por semana, somado aí dá mais de 1 hora, quem acha? Fala o sinal com a mão. O pessoal está meio com medo, né? Tipo, não, dá 45. Não. 1 hora. Se você somar ali, dá 1 hora, não? Dá um pouco mais? Sabia que se você dedicar 10 minutos por dia, dá 1h10 na semana? 10 minutos. 10 minutos é muito? 10 minutos. Isso é pouco. Isso é pouco. Uma vergonha, como diria. Uma vergonha. Mas é melhor do que você não fazer nada. Menos pior. Querido, que tempo você tem dedicado a Deus? De chegar e falar assim, Deus, está tudo bem comigo, paguei todas as minhas contas nesse mês, está tudo em dia, minha família inteira está com saúde, eu estou sem problema nenhum, e eu quero hoje aqui te louvar, eu quero te agradecer, eu quero ter um tempo com o Senhor hoje para te agradecer e te louvar e te conhecer mais. É isso que a gente tem que viver, e é isso que a gente precisa cultivar. Nosso relacionamento com Deus, não quando a coisa aperta, mas a todo instante. Porque quando a coisa apertar, você já tem uma intimidade tão grande com Deus, que você vai louvar, engrandecer, e no final você vai falar, Deus, eu estou com esse perrengue aqui, me ajuda aí. Natural, a coisa acontece. E a gente precisa pensar no nosso ano. Uma outra coisa que a gente tem falhado é o nosso convívio com os irmãos. Acabei de falar aqui que a gente não é dessa terra, né? A gente não é daqui. E ao contrário do exemplo que eu dei, que você está sozinho num país distante, aqui você não está sozinho, você tem irmãos e irmãs que Deus permite você conviver. E muitas vezes, eu sei que muitas pessoas no ano passado deixaram de conviver com os irmãos. E sabe qual a vantagem de você conviver um com o outro? O teu caráter é forjado. A tua vida, ela é transformada. Em Provérbios 27, se eu não me engano, fala que como o ferro afia o ferro, o homem a seu irmão. É no convívio, é no relacionamento uns com os outros que nós somos transformados, e nós somos trabalhados por Deus, e nós somos moldados aquilo que Deus quer de mim e de você.
Então, meu irmão e minha irmã, você precisa valorizar esse tempo que a gente tem junto, de poder congregar. Você não vem aqui simplesmente para se alimentar no domingo, para viver uma semana inteira. Não, você vem para se relacionar. Você vem para, e aí, o que você está vivendo? Tal, sabe? Essa relação próxima, a gente precisa cultivar isso no nosso relacionamento, como cristãos, como igreja. Esse negócio de desigrejado, isso não está na Bíblia não, meu irmão. Eu sou igreja, então eu sou igreja onde eu estou, e isso justifica você não vir e congregar com os irmãos. Mentira. Mentira. É no relacionamento um com o outro que Deus vai trabalhando a tua vida e você vai sendo transformado. E você vai sendo moldado. Então a gente precisa valorizar o nosso tempo com Deus, orar mais, orar e ler a palavra de Deus. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Não precisa levantar a mão não, mas quantos já leram a Bíblia inteira? Mas isso é ritual. Ora, se a palavra de Deus é um guia para a minha vida, me faz conhecer mais a Deus, e você se diz um cristão e não tem amor pela palavra de Deus, como assim? Ritual? A gente terminou a leitura agora, a gente fez a leitura completa da Bíblia em 3 meses. Começamos aí com quase 90 pessoas, terminamos com uns 50 mais ou menos. Uns mais atrasados, tal, mas não tem problema, não tem problema. O importante é a gente continuar firme. Não, eu vou firme, eu quero cultivar, eu quero criar o hábito da leitura da palavra, porque a partir dela, através dela, eu vou conhecer mais a Deus. Vou saber quem Deus é, e Deus vai me mostrar também através da palavra quem eu sou, e assim eu vou crescer. A gente precisa entender e valorizar. E o meu desejo é que realmente nesse novo ano você possa cultivar o teu tempo com Deus e também com os irmãos. Porque o tempo passa. E, aliás, quanto tempo a gente tem? Você sabe quanto tempo de vida você tem? Quem te garante que você chega no final desse ano? Quem tem absoluta certeza? Fala um sinal com a mão aí. Eu chego em 31 de dezembro de 2020. Alguém tem essa absoluta certeza de falar, não, eu vou chegar. O pessoal tem o desejo, né, de chegar. Mas a certeza ninguém tem. E eu queria mostrar 2 imagens para você. Tá? Primeiro, uma imagem. Põe aí para mim, Rafa. Olha que bonitinho. Isso aqui não é uma planilha do Excel em branco, tá? Olha que bonitinho. Sabe o que é isso? Eu descobri isso algum tempo atrás e eu peguei isso e fiz, que eu achei bem legal. Isso aqui é uma vida de uma pessoa que vive aí por até 90 anos. Aqui, apresento para vocês uma pessoa de 90 anos. Vou explicar. Cada coluna dessa corresponde a semanas do ano. Tá? Então, se você pegar ali, tem 52 semanas, que são a quantidade de semanas. Cada quadradinho desse é uma semana da vida de alguém, ok? Cada quadradinho. E as linhas aqui têm 90, ou seja, 90 anos. Compreenderam? Então, suponhando que uma pessoa viva até 90 anos, é isso aqui. Aliás, no ano passado, o IBGE divulgou, né, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos, 3 meses e 4 dias. Como é que eles chegam nesse valor exato, não tenho ideia. Mas é 76 anos, 3 meses e 4 dias. Quem tem mais de 76 anos aqui? Tem alguém ou não? Tem uma. Mais de 76 anos, 3 meses e 4 dias? Ó, já está no lucro. Está acima da média. Glorifica a Deus porque está acima da média. Viu? Já passou, derrubou o IBGE já. Mas tudo bem, 90 anos, tá? Eu fiz esse quadro para mim. Põe a segunda imagem. Põe lá. Cadê? Tempo. Calma aí. O pessoal da internet está vendo também. Olha o Éder ali, ó. Onde eu estou nesse quadro aí? Ó? Exatamente até hoje eu estou ali. Ó. Pois é.
se eu viver até 90 anos, olha o tanto que falta ali, ó. Mas quem garante que eu vou até os 90? Eu quero, mas vamos lá. Falta aquele pedaço. E eu já vivi, ó, tudo que eu já vivi. E você? Aonde você estaria naquele quadro ali? Aonde você estaria? Mais para baixo, mais para cima? Pessoal que gosta de me chamar de velho, né, pastores? Vocês que gostam de me chamar de velho, será que eles estão mais para baixo ou mais para cima? Aonde você estaria nesse quadro? Pode tirar a imagem. No verso 12 que a gente leu, diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. No Salmo 39:4, fala algo semelhante, diz assim, ó: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O tempo passa, querido, e a gente está perdendo tempo com coisas irrelevantes. E nesse tempo que a gente está vivendo, naquele quadro ali, quantos dias daqueles meus ali que estão pintados, quantos dias será que Deus fez parte? Quantas semanas daquela será que Deus fez parte? Imagina o teu quadro, nos teus dias, quanto de tempo Deus fez parte? A gente precisa aprender a viver um cristianismo com Cristo. A gente vive um cristianismo, muitas vezes, sem Cristo. Um cristianismo teórico, um cristianismo de ocasião, um cristianismo de eu venho, fiz meu papel, saio, vivo minha vida e acabou. A gente precisa viver um cristianismo com Cristo. Como que você pretende viver esse ano? Você precisa fazer a tua agenda de 2020 de joelhos. De joelhos. E falar, Deus, faz parte da minha história. Faz parte da minha semana, dos meus dias. Porque independente do tanto de tempo que eu viver, eu quero viver intensamente para o Senhor. Não é uma mensagem para te trazer medo, mas é uma mensagem para te trazer uma reflexão de como você tem lidado com o teu tempo. É uma mensagem para você te fazer mover junto com Cristo. E quando eu falo colocar Cristo no nosso dia a dia, na nossa semana, na nossa agenda, é falar, Deus, vem aqui, faz parte disso. Eu tenho os meus projetos, mas eu quero que o Senhor dê a palavra final em todos eles. Quando a gente fizer isso e viver essa relação de intimidade com Deus, de leitura da palavra, de oração, tempo devocional, e você cultivar isso não como uma religiosidade, mas uma prática de eu preciso conhecer aquele que é o único que sabe como eu posso viver aqui. Quando você viver dessa forma, você pode ir numa sorveteria, nas tuas férias, e lá, quem sabe Deus pode te usar para abençoar a vida de alguém de alguma forma. Você pode ir ao supermercado comprar sabão. Deus está tão parte da tua vida que lá você pode ser canal de bênção para abençoar de alguma forma. Às vezes a gente fica querendo criar métodos, né? Não, eu preciso evangelizar, deixa eu ver como é que eu evangelizo. E Cristo fala para a gente, viva na minha presença. Viva na minha presença. Ande comigo. Porque se você andar comigo, por onde você for, eu posso usar a tua vida para abençoar as pessoas. Tira aquele paradigma de tipo, eu não sou evangelista, não posso evangelizar. Quebra isso. Eu posso fazer salgadinho, né? Já vive. Eu posso fazer salgadinho. E posso abençoar a vida de pessoas com isso. É simples, meu irmão e minha irmã. E eu queria que nessa manhã você pensasse nisso. A mensagem é curta, mas ela é desafiadora para os nossos dias. No teu tempo, Jesus tem tempo?
no teu tempo, Jesus faz parte? Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos. E eu queria que você pensasse justamente naquilo que você precisa fazer para melhorar a tua relação com Deus. O que você precisa fazer nesse novo ano para que Cristo faça parte do teu tempo e Ele encontre tempo no seu tempo? Feche os teus olhos. E eu queria que vou dar alguns instantes para você orar. Aí, em voz baixa mesmo, não precisa levantar sua voz. Você fale com Deus. Deus, eu preciso melhorar meu tempo de oração, meu tempo de leitura da palavra, meu tempo devocional. Eu preciso melhorar minha relação com os irmãos, meu convívio com a igreja. Fala com Deus agora. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos mostra e o Senhor inquieta o nosso coração a viver mais contigo, Deus. Obrigado, Senhor, porque a gente pode entender que nós não somos nada sem o Senhor. A gente está iniciando esse novo ano, 2020 está apenas começando. E Deus, nós precisamos do Senhor no nosso ano. Nós precisamos do Senhor no nosso tempo, Deus. Nós precisamos dar tempo ao Senhor, Pai. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha falar ao coração de cada um aqui, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor, à memória de cada um aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser valorizado, Deus. A gente valoriza tantas coisas irrelevantes, ó Deus, e nós precisamos valorizar aquilo que realmente importa, que é a nossa comunhão com o Senhor, Pai. Porque quando estivermos ligados ao Senhor, vivemos na Tua presença, o Senhor pode fazer grandes coisas em nós e através de nós, Deus. Eu oro para que o Senhor fale aos nossos corações, aqueles que nos assistem pela internet também, Deus. Eu peço que o Senhor venha trazer à memória, Deus, aquilo que a gente precisa fazer. Deus, ajuda-nos a traçarmos a nossa agenda de 2020. Ajuda-nos a escrever a nossa agenda, Deus. E faz-nos, ó Deus, viver na Tua presença, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Pedimos a bênção do Senhor para aqueles que ainda estão de férias e estão retornando, que o Senhor possa abençoar-nos e guardar cada um de nós, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.